falando inclusive em questão comportamental, em questão de saúde pública. Nós estamos falando agora sobre chikungunya, sobre dengue, porque olha, infelizmente, Três Lagoas tem registrado números altos em relação à chikungunya. Para a gente falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, nosso entrevistado do dia, a quem eu agradeço e cumprimento. Bom dia, Alcides, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. É sempre importante a gente estar relembrando esses temas. Estamos num período mais tranquilo para dengue, mas já com aumento de chikungunya, como a gente estava conversando. 55 casos registrados nesse ano, Alcides? A gente tem vindo aumentando gradativamente, infelizmente. Chikungunya é uma doença, uma arbovirose parecida com a dengue, mas com sintomas que pode levar as pessoas, às vezes, até ficar incapacitadas para trabalhar. Então, a gente tem que estar preocupado. Ele vem aumentando gradativamente. O ano passado, no ano todo, a gente teve 34 casos confirmados. Este ano, até agora, começo de junho, nós já temos 55. Então, assim, o interior do estado, principalmente na região sul, já tiveram epidemias e continua mantendo números altos. Então, é esperado que a gente vá ter aumento em Três Lagoas. Então, a gente precisa estar atento, porque esse também é uma doença que é transmitida pelo Aedes aegypti. Então, a gente precisa ter aquele cuidado com o nosso quintal, com os terrenos baldios, com as empresas. A gente precisa evitar material que acumula água, é onde o mosquito se desenvolve. E aí, o nosso Lira, por exemplo, de maio agora, 84,1% dos focos são domiciliares. É o que a gente está mostrando aí nessa reportagem, inclusive essa questão de lixo, né? Que as pessoas acumulam, jogam nas vias públicas, nos terrenos, nos quintais, as casas. Precisa mudar esse comportamento das pessoas, não só pela questão da cidade limpa, mas por uma questão de saúde pública, né? Quantos anos a gente fala de dengue, agora o mesmo mosquito transmite a chikungunya, zika, e quantos casos, já tivemos morte, é tudo por uma questão que as pessoas precisam mudar o seu hábito, né, Alcides? É uma questão comportamental. Se você tira 10 minutos e olha o seu quintal, elimina os criadouros, tela o ralinho, tampa aquele depósito de água que você precisa, você evita que o mosquito se prolifere. E sem o mosquito não tem a transmissão da doença. A gente precisa do mosquito para transmissão. E a gente não tem tido isso. Cada vez que a gente faz um Lira, os índices são altos. O índice médio de maio foi 3,3%. Ou seja, nós estamos em alerta num período teoricamente que a gente teria que ter uma diminuição, porque é uma época que está mais seco. Tá certo que aquela chuva de maio, no final de abril, aquela chuva bastante intensa, aquele período de chuva, ele favoreceu a proliferação do mosquito, mas se tivesse todos tomado cuidado, essa água não teria ficado acumulada. Com certeza, o recomendável é até 1%, né? Até 1% você está sob controle. A população do vetor, do Aedes aegypti, ela é pequena. Ela pode transmitir, mas ela não leva a um surto, a epidemia. A partir de 1% até 3,9% você está em alerta, que é o nosso caso. Você já tem risco. E a partir de 4%, como tem alguns bairros da cidade que está acima de 4%, aí você tem risco de epidemia, de surto de epidemia. Então a gente tem que ficar atento. A gente tem que ficar bastante atento. Nós temos alguns bairros que são assim... costumeiros. Recorrentes. Quais são os bairros com maior índice de infestação do mosquito? Olha, esse ciclo, nesse levantamento de maio, o bairro mais alto foi o Itamaraty, lá na região sul do município. Aquela região ali da Vila Aro, né? Isso, ali próximo. Aquela região tem alguns bairros ali com índice alto, mas os nossos bairros assim, que sempre tem recorrência, tanto de infestação como de casos de dengue, são bem conhecidos, aqueles bairros mais antigos, aqueles bairros grandes, Vila Nova, Vila Piloto, a Vila Aro, Santa Luzia, Interlagos, Parque São Carlos. Esses bairros, todos os anos, Jardim Alvorada, todos os anos quando começa, eles sempre despontam e sempre tem. Eu estava fazendo um levantamento de 2020 para cá, esses bairros que eu citei, eles aparecem na frente em todos os anos. Então, temos um trabalho estruturado, as visitas são feitas bimestralmente, visita aos pontos estratégicos quinzenalmente, mas a gente, parece que a gente orienta e as pessoas parece que não sabem, parece que as pessoas ou sabem, mas não fazem, né? Porque não adianta você saber também se você não põe em prática. E aí a gente precisa estar atento. Nós temos o sorotipo 3, que foi introduzido no final do ano passado.
É ele que está predominando, além, junto com o sorotipo 2, mas a gente já tem 91 casos confirmados, isolados de sorotipo 3 em Três Lagoas deste ano. Mas o final do ano promete, infelizmente. Quando você não tem um início mais tranquilo, mas que tem um sorotipo novo, a gente tem esse risco de final de ano, e a hora que voltar realmente a chuva ser mais frequentes, a gente tem risco de ter um momento talvez até grave, e ter bastante hospitalização, as unidades cheias, sobrecarrega o sistema de saúde, tanto posto de saúde, UPA, hospital. E aí mas as outras doenças continuam, precisam ser atendidas, mas aí ele acaba incomodando, atrapalhando. Pois é, e não é falta de falar, né, gente? Não é falta de campanhas educativas, tanto que em Três Lagoas foi criado até um comitê, vocês se reúnem periodicamente para debater ações, os agentes de endemias fazem visita nas casas, enfim, é uma questão que o poder público tem feito a sua parte, mas eu sempre falo que se a população não fazer a sua, não se combate, né? A gente está sempre chovendo no molhado, porque é isso que você falou. A gente tem as visitas domiciliares, a gente tem o comitê para fazer a divulgação, a gente tem a nossa equipe de promoção da saúde que vai nas escolas, vai nas empresas, faz blitz educativa. Então, assim, eu acredito que se você entra na internet, você tem informação de todos os jeitos. A prefeitura tem uma campanha permanente sobre isso na página da prefeitura. Então, não é falta de informação, é falta de atitude. Precisamos fazer isso. Tá jogando a culpa pro morador. Não é isso. É que nós estamos dando a nossa parte, nós estamos dando a informação, nós estamos dando o trabalho. Só que aí precisa ter continuidade. A gente não tem como visitar semanalmente as casas. Toda casa ir lá e tirar recipiente acumulado. Exatamente. Gente. Isso não é obrigação. É papel meu enquanto morador. Cuidar do meu quintal, cuidar da minha empresa. E não jogar lixo em terreno baldio em via pública. Nós temos um serviço de recolhimento de pneus em vias públicas, porque a gente, infelizmente, essa equipe nossa, ela percorre e toda semana, todos os dias praticamente, ela volta com um carrinho cheio de pneus que são descartados irregularmente, sendo que a gente tem um ecoponto lá no fundo do Centro Controle de Zoonose, saída para Jupiá. É complicado, né? E nesse comitê, o que vocês têm debatido? Quais são as estratégias para se enfrentar essa questão do mosquito Aedes aegypti? O comitê ele é formado pelas entidades públicas, né? A saúde é quem encabeça, quem lidera. Todos os setores da vigilância em saúde estão dentro do comitê. As outras secretarias do município também faz parte, educação, infraestrutura, meio ambiente. E as empresas privadas, que a gente chama, empresas particulares, né? A Suzano tá com a gente, a Eldorado, bombeiros, exército, polícia militar, polícia civil. Então, CS Senat, uma gama bastante de empresas. Nós, da saúde, levamos todas as informações. Como que está a situação da dengue, da chikungunya, como que está a situação do vetor, quais ações têm sido realizadas. E aí nós pedimos a contrapartida. Nós pedimos que cada empresa leve para o seu local de trabalho essas informações e que programem ações, compartilhem com a gente, contem com a gente. Nós nos colocamos à disposição para ajudar, para orientar. E aí é a partir daí que a gente conta com a população. Mas a população em si, eles são convidados, a gente divulga isso nas internet, nas redes sociais, mas eles não vão. Que quem vai realmente são as entidades que fazem parte. Exatamente. Agora, em relação a mecanismo, equipamentos, inseticida, o que vocês têm utilizado para combater o mosquito? Está sendo utilizado alguma ferramenta para esse controle? Sim, nós temos um trabalho que chama bloqueio de caso, que é com a bomba costal motorizada. Então, conforme são notificados pelas unidades de saúde, pela UPA, pelo hospital, nós fazemos a investigação desses casos, né, desses pacientes, e constatado que realmente é suspeita, nós não esperamos o resultado, né, que é suspeito, a nossa equipe vai até o local com a bomba costal motorizada e faz um raio em torno de 9 quarteirões no entorno, a gente borrifa os quintais de todas as residências, orienta os moradores a abrir portas, janelas, e o portão para entrar no quintal e fazer essa borrifação. Mas só quando é detectado que tem um índice alto de infestação ali. Exatamente. Nós temos equipamentos pesados, nós temos 4 equipamentos pesados, aquele chamado fumacê, comumente como fumacê.
que estão aptos a fazer o trabalho. Nós temos inseticida que já foi cedido pelo Estado, mas nós não temos critérios para isso. Em um momento nesse momento não é o momento de passar inseticida. A gente precisa fazer controle mecânico, a gente precisa eliminar criadouros. Nós temos ainda também temos o termonebulizador, esse é permanente, de borrifação dos bueiros. Então a gente faz a gente coloca, nosso setor de entomologia coloca armadilhas em alguns bueiros e vai fazendo esse rodízio. Conforme vai positivando, a gente vai fazendo borrifação daquele raio ali em torno daqueles bueiros. Quando tem reclamação da população de algum local, a gente vai até o local também, faz a borrifação com o termonebulizador. Então esse trabalho também é permanente pela Secretaria de Saúde. A única coisa que a gente não é permanente é o fumacê, porque ele tem alguns critérios pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, para você realmente lançar mão disso. Por quê? Ele é inseticida, você está jogando no ar, você está matando o Aedes aegypti, mas você está matando a borboleta, a abelha, os insetos que são predadores de mosquitos vão morrer também. E você corre risco de causar uma resistência por parte do vetor. A hora que você tiver um surto, uma epidemia, você entra com esse inseticida, ele não faz mais efeito, porque aquela população do vetor ela já está resistente ao inseticida. Então, são alguns critérios que a gente tem obedecido, que a gente tem levado em conta para não colocar os carros na rua. Mosquitrap, vocês têm utilizado ainda essa ferramenta? Não, essa ferramenta ela foi encerrada em 2019, 18 ou 19. Ela foi encerrada, era um convêniozinho que a gente tinha com a empresa, a antiga Fibra, que fazia o pagamento, com a empresa de Minas Gerais, que fazia o monitoramento. Nós fazemos o monitoramento com a Ovitrampa, que é muito mais barata e muito mais eficaz, porque além de a gente monitorar os bueiros, nós temos 353 armadilhas Ovitrampas espalhadas na cidade. Então, o grid é a cada 300 metros uma ovitrampa. Então, nós temos a cidade toda monitorada. O que é essa ovitrampa? Ovitrampa é um vasinho preto, com uma paletinha de Ocatex. Você coloca água e um produto à base de levedo de cerveja, que é o atrativo para o mosquito. E você coloca em pontos estratégicos dentro dos quintais das residências ou do comércio, né, de acordo com a autorização do morador. E aí você coloca e deixa ela 7 dias e você volta e retira. Então, uma vez por mês, uma semana a gente coloca, na semana seguinte a gente retira e vai para o laboratório e faz a leitura da quantidade de ovos. Em cima dessa infestação de ovos, nós tomamos as decisões, o que precisa, qual bairro precisa ser intensificado, qual trabalho, aonde que você precisa ir primeiro. E tem mais uma vantagem. Cada palheta dessa que são retiradas são ovos que não vão ficar no meio ambiente e não vão eclodir. Eles vão para o laboratório e dali do laboratório eles são destruídos. Então, assim, você faz, além de monitorar, você já retira uma parte desse mosquito. Ou seja, a saúde tem feito a tua parte, Secretaria de Saúde, né? Agora é importante que a população faça a tua também. Você falou aí sobre essa questão do índice de infestação que está alto na cidade geral, em alguns bairros com destaque. Nesses casos, para esses bairros que estão mais alto, vocês tomam atitudes mais eficazes nesse bairro? Como que funciona? Quando a gente faz o levantamento, primeira coisa que você faz, na hora que você termina o levantamento, que você passa pelo laboratório, fez a leitura das larvas e você calculou e viu qual é o bairro que está, nós voltamos com a equipe naqueles locais, nós fazemos um trabalho que chama pós-lira, que é visitar aqueles quarteirões onde foram positivos e visitar o seu entorno para eliminar criadouros, já para fazer a parte educativa, que você já começa a fazer esse controle mecânico. E depois a gente, aliado com essas informações das ovitrampas, você dá sempre prioridade para esses locais. Os primeiros casos notificados daquela região que tem mais infestação, você primeiro prioriza aquilo ali para depois você ir para os outros bairros. Tá, o mosquito Aedes aegypti, então ele transmite a dengue, a chikungunya também. Nesse ano, 55 casos de chikungunya. Em relação à dengue, está um pouquinho mais tranquilo nesse ano, até por conta do período agora de inverno. E os sintomas, eles são iguais ou não? São parecidos? Qual que é o sintoma da chikungunya? Eles são parecidos, né? Ele começa com febre, dores no corpo, mas a chikungunya, ela causa inflamação nas articulações. Então, isso é o diferencial. É o que diferencia. E o problema da chikungunya é que ela pode ser aguda, você ter aí 7 a 10 dias igual tem os sintomas da dengue, mas ela pode ser pós-aguda e pode ser crônica. Tem pacientes aí no país já com 1 ano e meio, 2 anos de sintomas de chikungunya. E aí as pessoas
são incapacitadas para trabalhar, porque as juntas dos dedos, dos braços, as grandes articulações todas ficam inflamadas e a pessoa tem dificuldade para fazer qualquer atividade. Anda curvado porque tem dificuldade para andar. Então, a chikungunya é uma doença que, se ela vir na parte crônica, ela vai incapacitar muitas pessoas para o trabalho. Então, as empresas vão ter prejuízos, porque as pessoas vão ter que ficar encostadas, porque não conseguem trabalhar. Não que elas não queiram, mas os sintomas são graves e dificultam. E as pessoas podem ficar com sequelas. Então, essa é a preocupação e a orientação para a gente fazer a nossa parte agora, nesse período que está um pouquinho mais seco, apesar de ter chovido recente, mas que é um período que vai ficar seco agora, junho, julho, agosto, setembro, lá para outubro que vai recomeçar as chuvas realmente. Esse é o período de trabalhar. Tanto o poder público, nós vamos intensificar nossas visitas, como a população precisa fazer essa limpeza dos quintais. O que acontece? Se nós temos 3,3% de infestação, ou seja, a cada 100 casas, 3 casas e meia você encontrou foco de Aedes. Esses mosquitos, essas fêmeas, elas se alimentaram e elas vão fazer suas posturas de ovos, que vai ficar dessecado porque não tem chuva. Ela colocou em alguns locais que a gente não vai, se não fizer nenhuma atitude, não vai ser eliminados. E a hora que voltar a chover, esses ovos estão dispostos no meio ambiente. A hora que entrar em contato com a água, vão eclodir e seguir seu ciclo normal. Vai aumentar a infestação e aí esses mosquitos vão começar a se infectar e transmitir a doença. É aí que a gente entra na fase de surto em alguns bairros e acaba tendo uma epidemia na cidade com grande risco de hospitalização, de sobrecarga das redes de saúde, e que aí incomoda muita gente, pode levar a óbito. Dengue mata. A gente já tem no estado esse ano 12 casos de óbito por dengue, tem casos de morte por chikungunya. Então, um caso é de Três Lagoas de dengue, né? De dengue, uma pessoa de 65 anos no início do ano foi a morreu, óbito né? por dengue. Então, dengue mata. A gente tem que deixar isso bem claro. Dengue mata. A gente precisa fazer alguma coisa, mas precisa fazer junto. Não adianta falar que o poder público vai resolver, que sozinho não resolve. Exatamente. E é por isso que a gente sempre faz questão de estar falando sobre isso, alertando, até com antecedência, porque depois que chega no período chuvoso, aqueles montes de casa, aí todo mundo começa a reclamar do poder público, mas aí eu sempre falo, você fez a tua parte, a gente tem alertado tanto, e é por isso que é importante essas entrevistas, pra gente falar, gente, a gente sempre bate na mesma tecla, mas não adianta, se cada um não fazer a sua parte, não resolve, né, o Alcides? É isso, são a várias mãos. Não adianta o poder público falar que ele vai resolver, ele minimiza. Nosso trabalho tem minimizado essas epidemias, poderiam ter sido mais graves. A gente consegue eliminar bastante focos, bastante criadouros, tem uma boa parte da população bastante consciente, que você chega na casa, ele sabe que tá tudo em ordem, ele sabe o que fazer, mas ele te recebe. Mas ainda tem pessoas que eles ficam eles ficam pensando ele não pensa só no resto da população, ele pensa nele. Por exemplo, se tem um terreno baldio sujo perto da casa dele, ele tem certas pessoas que falam pro agente de Neemias: se você não resolver esse problema, você não vai entrar mais na minha casa. Então, assim, são coisas que uma coisa não tem a ver com a outra. O que o setor de Neemias faz? Ele faz o controle dessas doenças, o controle do mosquito, é olhar criadouros, é eliminar criadouros. O agente passa nesse terreno e olha, elimina o que tiver água, mas a limpeza é do proprietário. Não tem, é um absurdo, né, gente? Tem que esperar o agente entrar na sua casa e lá pegar material ou no terreno baldio. Não tem condições, né? As pessoas ficam esperando o agente passar para resolver o problema, sendo que ele sabe o que foi feito, porque o agente já passou várias vezes, a cada 2 meses ele passa. E aí ele fica esperando como se fosse obrigação do poder público resolver o problema da sua casa. Na verdade, não precisava nem ter o agente para fazer isso, né? Isso é de cada morador limpar sua casa, né? Era fazer essa parte educativa, né? Fazer divulgação, fazer orientação e cada um cuidar do seu domicílio e do seu comércio. Lamentável. Cid, eu quero agradecer a tua presença, muito obrigado. O espaço está sempre aberto para a gente falar de dengue, chikungunya, leishmaniose, enfim, todas as doenças aí, falar do Aedes aegypti. A gente está sempre aí contribuindo para essas campanhas para se evitar. Sempre que necessário, o espaço está aberto. Quem quiser, viu? Ok, eu que agradeço. A gente conversou com o Alcides Ferreira, coordenador do setor de endemias